Olá, boa tarde. Bem-vinda, Kátia, bem-vinda, Maria Angélica. Esse é mais um Espaço Dragon Alunos e sejam muito bem-vindas. Bom, então, boa tarde a todos. Vamos começar, então, com a conexão. Então, parando por um momento, lembrando por que estamos aqui, que é bastante importante, né? Respira profundamente, buscando essa intencionalidade que nos trouxe à reunião de hoje, a esse estudo, onde todos nós podemos aprender um pouco mais sobre o trabalho com os dragões. Nessa intenção, trazemos nossa intenção e toda a nossa expectativa, esperança e o nosso carinho para o nosso coração. Visualizamos uma luz saindo do nosso coração e indo em direção ao centro da Terra. Podemos imaginar raízes de luz saindo dos nossos pés, penetrando a Terra, chegando até o centro da Terra e encontrando o grande cristal que está no centro de manifestação da Mãe Terra, que é o coração da grande Mãe Terra. Nesse lugar, nós depositamos tudo aquilo que não serve mais para o bem maior e nos conectamos profundamente com as forças da Grande Mãe. Intencionamos novamente que essa luz volte por essas raízes e chegue novamente até o nosso coração. Do coração, intencionamos que ela parta em direção à fonte de criação original, que ela suba pelo nosso ser, saindo pelo topo da cabeça, indo em direção à fonte de criação universal, onde nós podemos ser abençoados e podemos estar conectados diretamente a essa fonte de vida, luz, sabedoria, e que nós intencionamos que nos auxilie nessa reunião para que ela aconteça da melhor maneira possível. Nós trazemos e invocamos a presença de toda a equipe que trabalha com a gente, nosso dragão guardião, todos aqueles que atuam conosco, né? Os dragões, baby dragões, as estrelas, os seres da natureza, os elementos, os elementais, os portais, todos aqueles que fazem parte desse trabalho, os nossos guias e mentores pessoais, toda a nossa equipe, pedindo para que nós possamos ser calibrados, possamos ser trabalhados no sentido de alinhamento da missão da nossa personalidade com o propósito da nossa alma e a vontade divina do nosso espírito. Enquanto a nossa equipe trabalha no nosso ser, nós voltamos ao nosso coração. E, Raquel, você poderia fazer a oração dos dragões? Posso sim. Por favor, é agora que eu percebi que eu não a tenho. Sim, acabei de encontrar. Quer que eu faça? Pode ser. Tá. Invocação dos dragões. Somos amados, abençoados, curados e unidos com a fonte de criação universal. Somos e estamos circundados por amor e luz. Somos livres do medo, do sofrimento e das interferências. Eu invoco meu eu superior, meus guias e os dragões, para me levarem ao ponto mais alto de autoexpressão, e que este lugar seja de amor, luz e paz, onde eu possa atingir o meu potencial máximo. Eu invoco Tiamat para me guiar e proteger de todas as interferências que possam causar dano ao meu corpo, à minha evolução ou ao planeta. Que ele inspire o meu propósito de alma. Eu invoco o dragão da água para que eu possa fluir com clareza e profundidade. Que o planeta seja abençoado com a limpidez das águas cristalinas. Eu invoco o dragão do ar
para que eu possa alçar voo divina e corajosamente. Que o planeta possa ser abençoado com a pureza dos ventos das montanhas. Eu invoco o dragão do fogo, para que meu coração possa vibrar de paixão e amor por tudo e por todos. Que o planeta possa transmutar as emoções destrutivas da raça humana. Eu invoco o dragão da terra, para que eu possa cantar e dançar com todos os seres. Que o planeta possa vibrar de alegria hoje e sempre. Assim é. Muito obrigada, Kátia. Gracias, Katia. Bueno, mi nombre es María Angélica. Voy a tratar de hablar despacito. Si no me comprenden o algo, me avisan. Acá hay varias traductoras. Vamos a tratar de, y aparte Katia va a ir hablando junto conmigo. El tema de hoy es la intención, el propósito. Esto es fundamental en el proceso de co-creación. Nosotros tenemos una sociedad con los dragones a la cual le llamamos co-creación. Cuando queremos co-crear algo, tenemos que saber qué, de qué manera o cuándo será algo que se irá saliendo a través del mandala, a través de la relación con la espiritualidad. Pero lo primero que nosotros necesitamos poner de nuestra parte es la intención, ese es el propósito, es el deseo. Porque si no, no, a ver, el camino, tener una intención es imaginar, iniciar un camino. Si la intención no está clara, si la intención es negativa, es difusa, el camino no puede ni siquiera arrancar, porque no sabe para dónde. Y además, si a veces no está clara para nosotros, muchísimo menos va a estar clara para arriba. Entonces, esa es la importancia que tiene. ¿A qué responde una intención? Responde a un deseo, responde a un querer, responde a un anhelo, a una preocupación, a un desasosiego. Es ponerle palabras a algo que está en nuestro corazón en estado, digamos, germinativo, y que necesitamos cerrarlo, armarlo, para poder decir, quiero ir para allá, necesito hacer esto. Ya sea que lo que necesite sea una acción concreta en el afuera, o lo que necesite sea algo también, una acción concreta en el adentro. Un cambio de comportamiento, una limpieza de pensamientos, una dirección, o si quiero algo en el afuera, el poder alcanzar un objetivo, pero lo tengo que tener claro. A veces pasa que, por ejemplo, surge una intención, yo quisiera ser creativa. Es tan amplia que termina siendo, de alguna manera, un auto boicot, ¿sí? Porque, a ver, yo quisiera ser libre, yo quisiera ser más espiritual. A ver, no, a ver, ¿cómo hago un camino con eso? No me alcanza una autopista, no me alcanzan 12 corredores para poder ser creativa. En realidad es poder, cuesta a veces poder ponerle palabras, porque a veces ni siquiera cuando estamos con algún estado que no lo tenemos claro, tampoco sabemos qué necesitamos. Entonces quizás ahí lo que estamos necesitando pedir como intención es orientación, es guía.
porque tampoco tengo claro, y seguramente a veces, ¿cómo voy con el español? Perdón, porque me entusiasmo y empiezo a hablar ligero. Gracias. Perfecto. A veces hay ciertos estados anímicos que ni siquiera sabemos por qué nos pasa. Entonces, en esos casos, también es difícil poder determinar la intención concreta. Entonces, bueno, apelar a través de la intención a la mesa de radiónica, pidiendo profundamente orientación, pidiendo guía, pidiendo camino, ¿sí? Y reiterando por ahí en un segundo, en un tercer mandala, algo va a ir saliendo. Trabajando ese mandala va a ir apareciendo cómo, el cómo. Tampoco me sirve una intención que vaya por la negativa. ¿Cómo construyo un camino en forma negativa? No puedo ir para atrás. Entonces, siempre tratar de construirla de manera positiva. Yo no quiero ser más tal cosa, no. Quisiera ayuda para liberar determinadas trabas. Quisiera poder iniciar un camino de sanación en mi nutrición, en mi vida diaria. A veces cuesta, porque uno no lo tiene siempre como muy marcado, ¿no? Aparte, hay que tener en claro que la energía es la que va detrás de la intención, es la que va a construir el camino. Pero si la intención está con 3 patas, o con 2 patas y un bastón, entonces la energía también se va a ir dispersando. Siempre además construir la intención, por más que yo ya la tengo y cuando voy a hacer un mandala yo ya sé lo que quiero pedir, la vuelvo a construir después de haber hecho la conexión. Y van a ver que a veces no es la misma que antes de haber hecho la conexión, ¿sí? Porque en la conexión entramos como en un estado meditativo, entramos realmente conectados con cielo y tierra, entonces ahí hay algo que yo en lo personal, que no me ha ayudado mucho, inclusive poder apelar a mi yo superior cuando yo pido una intención y pido un propósito, conectarme con mi yo superior porque es una manera de poder dejar plasmada esta conexión en la intención. Pero bueno, cada uno va encontrando su manera, su jeito, dicen ustedes. Su jeito. Y aparte después de expresarla, testearla. Pero testear palabra por palabra, tiki, tiki, tiki. A veces una pequeña palabra, un cambio, algo que tengo que sacar, me cambia la intención, le da otra profundidad que ni siquiera me había dado cuenta, ¿no? Y siempre, 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 esto es como regla básica, para mi bien mayor, para el bien mayor de todos, para el bien mayor del todo. Porque a veces creemos que lo que pedimos es para el bien de todos, o inclusive no vayamos tan lejos como que es para mi bien, y por ahí en lo profundo no es tan así, ¿sí?
Confiemos en esa frase para mi bien mayor, para el bien mayor de todos, porque a veces no, casi siempre lo que pedimos se hace realidad. Y cuando pedimos errado, suelen venir las cosas erradas, ¿sí? Entonces uno después dice, o pasó el tiempo y uno mira para atrás y dice, aquello que en aquel momento deseaba tan fervorosamente, menos mal que no se dio, porque hoy no podría estar parada donde estoy parada, ¿sí? O a veces también a mí me dicen, bueno, sí, hice muchas consultas, hice mandalas, esto, lo otro, y la cosa no está saliendo, no da. Le digo, hay tiempos, hay procesos y hay momentos para todo, ¿sí? Y a veces, no sé si han hecho el ritual de la prosperidad, seguramente sí, si no, recomiendo fervorosamente. El trabajo, cuando se trabaja con el éter, el trabajo que realiza nuestro ángel de la guarda, nuestro dragón guardián, para poder darnos mensajes, cosas, para avisarnos que nos están ayudando, que vayamos por acá en vez de insistir con esto. Y a veces no miramos las señales, o las miramos y no las creemos. Nuestra cabeza nos suele hacer jueguitos bastante diabólicos. No, la palabra diabólicos no me gusta. Bastante manipuladores, ¿no? Hay algo acá que sabe que va por ahí. Pero hay algo acá, no, pero eso no es lógico, tendría que ser de otra manera, piqui, y vamos perdiendo confianza. Me estoy yendo de las ramas de la intención, perdonen. Katia, te dejo la palavra. Obrigada. Então, mais uma vez, boa tarde, né? É difícil falar depois da Maria Angélica, né? Ela já deu uma visão, assim, extremamente ampla, precisa, né? Mas eu acho que tentar fazer algumas colocações, né? Para levar a gente para uma reflexão, né? A gente está pensando em definir a intenção dentro de um contexto muito preciso, que é o da mesa radiônica dos dragões. Só lembrando que essas mesas, elas são assim, um instrumento de autoconhecimento, de transformação e de construção, ou de cocriação, né? Como a gente fala, daquilo que a gente quer para a nossa vida, ou daquilo que o nosso cliente vai querer para a vida deles. Só que a gente precisa, como a Maria Angélica colocou, a gente precisa saber o que a gente quer da nossa vida, né? Então, a intenção da consulta, ela traz o objetivo, né? O foco. O foco ao redor do qual a mesa ela vai apresentar, a princípio, né? Um panorama da situação. Isso permite ao cliente compreender e se conscientizar. Então, isso possibilita desenvolver um trabalho consciente em cima da intenção, tá? E favorece a própria integração, né? A integração de aspectos que são essenciais para aquele propósito a ser alcançado, que a gente está chamando de intenção. Então, quando nós estamos já conscientes, equilibrados, nós podemos fazer escolhas diferentes, sermos mais autênticos, né? Para tanto, além do aspecto conscientização, a mesa ela oferece também recursos de interferência, tá? Tanto energéticos como conscienciais, que eles vão atuar naquele âmbito delimitado da intenção escolhida. Vai trabalhar maravilhosamente neste âmbito que a gente trouxe como intenção, mas também na própria vida do cliente, na vida desse cliente como um todo,
naquilo que a gente chama de integralidade das suas experiências, né? Então, dentro dessa intenção definida, a mesa ela permite identificar algumas áreas que precisam de cuidados, de compreensão, de transformação, de harmonização, além de, que é a grande sacada das mesas, de favorecer esses processos, né? Transmutando energias, atuando nos campos energéticos, nos campos conscienciais, cuidando, né? E trabalhando com a personalidade, alinhando a missão da personalidade com o propósito de alma e a vontade divina do espírito, que para mim é uma das coisas mais fortes e importantes dessa mesa, né? Então, assim, é nesse sentido que nós podemos transformar e co-criar a realidade que nós objetivamos para as nossas vidas. E aí, manifestando aquilo que a gente queria quando optou pela tal da intenção que a gente escolheu, né? Então, bom, dessa forma, nós podemos co-criar o desejado, o sonho, né? Sempre colocando que a nossa cocriação seja, né? A gente não pode esquecer isso, para o bem maior de todos, e se o universo tiver uma opção, melhor ainda, né, do que aquela que a gente estava tentando criar, né? A gente dá permissão para receber esses benefícios maiores e toda a felicidade do mundo, como a Ana e a Anto sempre colocam, né? A gente aguenta mais felicidade, pode mandar. Bom, então, né, para fazer a mesa, a gente precisa definir, como a Maria Angélica falou, muito bem essa intenção. Ela tem que ser clara e, de preferência, elaborada no positivo, como a Maria Angélica também colocou, né? Que é aquilo que a gente almeja, né? O positivo é importante porque você, ao invés de colocar assim, eu quero vencer o medo, eu coloco desenvolver coragem. Eu quero pagar uma dívida. Eu coloco, eu quero ter prosperidade financeira. Então, isso é muito importante, né? Então, para tanto, é interessante a gente conversar com o cliente, né? E fazer o cliente refletir sobre a situação. A gente pode propor possibilidades, dar sugestões. Por vezes, essas sugestões podem ser baseadas na nossa experiência e, sabe, na experiência pessoal. Tem gente que não gosta muito disso. Eu, particularmente, coloco muito a minha experiência pessoal de coração aberto, porque ajuda, né? Acho que ajuda bastante. Então, assim, no geral, essa intenção ela pode ser um propósito de vida que eu quero alcançar, um sonho, né? Uma qualidade que eu quero desenvolver, tipo autoestima, determinação, resiliência, né? Ou um novo padrão que eu desejo manifestar na minha vida. Do tipo assim, eu quero um relacionamento saudável, eu quero abertura de caminhos profissionais. Mas quem pede isso, vamos ser sinceros, é o povo lá do autoconhecimento, né? É quem busca a gente assim, eu quero trabalhar o meu autoconhecimento. Mas não é isso que acontece sempre. Né? Às vezes o cliente chega com um problemão, né? Meio que sem saída, e aí ele quer dar uma solução para aquilo, né? Ele quer se curar, ele quer dinheiro para pagar aluguel, ele quer vender um imóvel, ele quer não ser preso, sabe? E aí é preciso que nós, né, terapeutas, nós tenhamos claro que as mesas elas podem atuar, e sempre atuam, tá? Contudo, essa atuação ou essa possibilidade de interferência, ela pode ter o limite do karma, da necessidade daquele aprendizado, das leis universais. Então, cabe a nós, terapeutas, alertarmos o cliente para que ele formule uma intenção coerente. Né? E eu queria lembrar uma coisa que a prática, e assim, trabalhando mais
a profissionalização, né? Que é a minha área mais forte, né? Que é, como trabalhando dentro das associações, eu trabalho muito com essa questão das práticas como integrativas e complementares, né? Então, a prática integrativa das mesas radiônicas, né, especificamente as nossas dos dragões, elas nasceram. Essa mesa, enquanto prática integrativa, ela nasceu de um sistema de essências de campos de consciência, que é o Dragon Light, né? Que, por definição, as essências de campos de consciência, elas são essências que atuam na integralidade do ser. Isso significa que essas essências, e esse trabalho todo, eles atuam e promovem um trabalho de harmonização, ou cura, né? Em toda essa multidimensionalidade do ser. As essências e a mesa, elas atuam a partir da dimensão da consciência, né? Entretanto, elas atingem todas as muitas dimensões desse ser. Então, da alma, a energética, a mental, a emocional, a etérica, a física, mas também amplia. Também atinge a ambiental, a familiar, a comunitária, a social, a territorial, a da nação, a do planeta, né? Então, a atuação acontece. Por princípio, sempre acontece. Agora, a percepção vai depender da capacidade de observação ou de autoobservação do nosso cliente, né? E se ele tiver em tratamento e a gente tiver outras mesas, nós, como terapeutas, nós vamos ter a possibilidade, né, de orientar. Então, vai também depender da habilidade do terapeuta em facilitar essa percepção e mostrar como e onde a intenção foi atendida, porque às vezes a pessoa não percebe, né? Ela vem buscar a mesa por um assunto, tem um monte de transformação na vida dela, e aí você pergunta quando ela volta, e aí, como é que estão as coisas? Não sei, tá mais ou menos. E aquela dor de cabeça insuportável? Não, aquilo passou. E aquela briga com o seu marido? Não, isso não tem mais. Então, às vezes, a gente tem que lembrar os clientes, sabe? De que mostrar, falar, olha, está funcionando, vale a pena investir nisso. Então, assim, acho que era isso, né? Que acho que daria para falar, para complementar um pouquinho o que a Maria Angélica falou. Sí, yo por ahí, a lo mejor estamos como reiterando cosas, pero bueno, me parece igual. También tener en cuenta que ese mandala, esas cartas en cada área, están respondiendo a esa intención, ¿sí? Así como a veces, como dice Katia, puede que aparezca algo, aparezca un baby, que pareciera que no tiene nada que ver con la intención, pero evidentemente el trabajo de ese baby internamente está taponando alguna parte de esa intención, ¿sí? Entonces, a ver, sobre todo, no entrar en el automático con el mandala, ¿no? Bueno, puse una carta en trabajo. Acá, por ahí sobre todo, yo diría de empezar a hacerlo en los mandalas con uno mismo, ¿no? Como práctica, porque entonces puse una carta, bueno, a ver, ¿qué me está diciendo en el área del trabajo esto respecto de la intención? ¿Sí? La parte de espiritualidad, ¿con qué cuento para poder, con qué cuento espiritualmente, con qué conocimiento, qué me está faltando, qué necesito respecto de mi intención? Cuando saco las cartas, eso para mí es fundamental, ¿no? Cuando saco las cartas y las pongo en el mandala, tengo que tener presente la intención, ¿sí? Esas cartas salen llevando mi intención y cada dragón que entra, cada estrella que entra, cada baby está trayendo
algo respecto de esa intención que yo formulé. Por eso, tómense el tiempo hasta de más para poder formular la intención. No le quiero dar un porcentaje de importancia porque queda, pero es muy importante. Entonces es preferible que tardemos un poco más en formularla, en cerrarla, en testearla, porque todas las cartas, todo el mandala, todas las áreas van a estar en función de esa intención. Entonces, si yo en la intención no puse mis 5 sentidos, no puse todo mi claridad y mi sentimiento, las dos cosas, ¿sí? Intuición y pensamiento, algo va a estar faltando. Entonces, cada carta que saco en prosperidad, en éxito, ¿qué necesita? Mi intención, con esa carta que salió en éxito, tiene que ver con la intención para que la intención pueda salir adelante. Relacionamiento, cómo me estoy relacionando con esa intención. Creatividad. ¿Qué le puedo poner yo a esa intención como para abrirla, como para darle otra luz? ¿Sí? Y en el área de los amigos, en el área de las bendiciones, me gusta más llamarlo el área de las bendiciones, bueno, ¿qué estoy recibiendo del universo para esa intención? Y obviamente me va a dar muchísima información siempre el centro, ¿no? ¿Cómo estoy parada frente a eso? Porque tenemos una capacidad infinita para autoengañar. Y encima nos podemos encontrar todas las excusas, ¿no? Nos engañamos pero las cartas no, si hay algo que tenemos que ir desarrollando, es la confianza sobre esas cartas que además las elegí yo, o las eligió el cliente, no es que vino otro y me las sacó, ¿sí? Entonces, la carta central que tiene como ahí, como un radio a todo el resto, ahí me va a decir, hablar sobre esa intención. Y ahí ir trabajando. A veces, como bien lo dijo Katia, en algún momento va a aparecer algo que no tiene nada que ver con la intención. A primera vista. Y quizás tampoco le podamos ver la conexión en una primera instancia. Yo les puedo asegurar que sí. Si siguen trabajando van a decir, era por esto. Pero algo tiene que ver con la intención que está trabando o que está llevándola por otro lado. A ver, ese mandala está armando el camino. ¿Se acuerdan que les hablé al principio? Ese mandala está armando el camino, me está hablando de las piedras que me va a costar mucho sacar, de los fantasmas internos que puedo llegar a tener en ese camino, de los lugares donde me puedo encontrar con determinados pozos, obstáculos, de las relaciones o encuentros que pueden venir y sacarme del camino, ¿sí? A ver, es como para trabajarlo, ir anotando además lo que, además de sacarle la foto al mandala, obviamente, ir anotando las cosas que van saliendo, porque, a ver, yo siempre digo que además cuando ya termino el mandala, entrego el mandala, está bueno preguntar si debo repetirlo, ¿sí? ¿Lo debo repetir? ¿En cuánto tiempo? Bueno, entonces, cuando lo repita, volver a esa intención dentro de la conexión,
y testear si tiene que ir igual o no. O sea, ahí hay algo que, a lo mejor yo ya para mí la intención en un 80% va a ir igual, y hay un 20% que se va a modificar, ¿sí? Pero, y también, si yo tengo anotado lo del primer mandala, voy, como decía Katia, que uno se olvida de las cosas que le molestaron y desaparecieron, se olvida. Después, pero si uno lo tiene anotado, dice, funcionó. No llegué a la concreción de mi intención, pero hice una parte del camino. Esto es lo importante, ¿no? Porque además esa parte del camino y esa intención seguramente nos está llevando a otros caminos y a otras intenciones más profundas, ¿sí? Entonces, tómense el tiempo, sobre todo cuando ponemos para nosotros o para nosotros acá le decimos consultantes en vez de clientes. Para nosotros o para los clientes, lo que estamos necesitando es un cambio de paradigmas, una modificación de comportamientos, una limpieza interior, más allá de una acción en lo concreto afuera que me está urgiendo. Ahí pónganle como más tiempo, yo le diría como más amor, como más cuidado, ¿sí? Porque estamos como tratando de sanar a nuestro niño, de limpiar nuestra parte, y seguramente cuando trabajamos todas esas partes internas, el afuera de a poquito se va acomodando de otra manera, pero cuesta mucho más armar la intención y trabajarlo, ¿sí? Porque ahí aparecen los bloqueos, aparece el autoengaño, que no es para pegarse, es natural, nos pasa a todos, no podemos ser tan absolutamente objetivos con nosotros mismos. Entonces, releer, testear, mirar, dejar que la intención entre. Como si esa intención se transformara en algo meditativo. Sobre todo cuando esa intención tiene que ver con un tema muy interno, un tema de vida, no con la venta de mi casa, o ese tipo de cosas, ¿no? O sea, podemos hacer, pero cuando la intención profundamente es liberarme de un dolor, poder transformar determinados bloqueos, poder tomar coraje, como decía Katia en unas intenciones, bueno, ahí pongámosle claridad y pongámosle mucho amor. Expresémosla, siempre escriban la intención, no la dejen mental, escríbanla, testéenla. Y está bueno, antes de tomar la carta, quedarse con esa intención, no sé, segundos, minutos, no importa, eso cada uno sabrá, como para poder llevarla a ese corazón al punto de conexión entre cielo y tierra, ¿no? Para poder transformarla y darle vida. Y creérmela, porque si yo no me la creo, ¿cómo me la van a creer arriba? Es imposible. Entonces, creerla y creer que tengo la fuerza necesaria para poder cumplir con esa intención. No es fácil, a veces no es fácil, para nada.
pero es ponerle conciencia, ponerle una conciencia íntegra a eso, para nosotros o para otros, ¿no? No sé si hay alguna pregunta, si quieren ampliar por otro lado, si Katia querés decir algo más. Porque a mí Eu queria, se possível, eu queria dar, em cima da sua fala, eu queria dar 2 exemplos que talvez sejam interessantes para os alunos, né? Um deles em cima dessa questão da confiança no trabalho da mesa. Então, é o caso de uma cliente, ela trouxe uma demanda e nós formulamos juntas a intenção. Aí a mesa foi para um lado completamente diferente. Então, a pessoa trouxe assim, era a demanda de eu preciso de mais sucesso profissional. E a mesa só falava de relacionamento. Falou, não teve nada de profissional. Foi inteirinha no relacionamento. Aí chegou uma hora que você fala, ai meu Deus, tem alguma coisa errada. Eu testei, a gente discutiu, chegou a um consenso, formulou a intenção. E a mesa está indo para um lado completamente diferente, né? Aí a gente tem que acreditar, tem que confiar no trabalho. No final, ela estava muito emocionada e ela disse que a mesa trouxe respostas para algo que ela não tinha coragem para assumir, nem para ela mesma. Se a mesa tivesse testado e dito, assim, não é essa demanda, não é essa a intenção, talvez ela não quisesse fazer. Então, foi tudo aconteceu, ela pedia sucesso profissional. E, na verdade, o casamento já tinha acabado. E se ela queria ter mais sucesso profissional para conseguir ter mais dinheiro, para conseguir manter uma situação forjada, para conseguir controlar mesmo a situação. E aí ela foi percebendo que não era por aí, que ela tinha que respeitar o outro, que ela tinha que trabalhar outras questões. Foi muito interessante. E um segundo caso, para mim, foi uma lição de vida, né? Foi quando o cliente chegou e falou assim, eu quero ganhar na loteria, hoje. Eu falei, bom, eu sinto muito, eu não vou fazer sua mesa, né? E aí eu testei, a mesa falou, faz. Eu falei, ai, meu Deus, né? Aí eu quase entrei em parafuso, né? Porque, como terapeuta, dentro dos meus posicionamentos, né, próprios como terapeuta, eu não vou fazer uma mesa para isso. Mas a mesa falou, faça. Eu falei, bom, tá bom. Aí eu confiei novamente e segui o que estava acontecendo ali. Bom, a pessoa queria ganhar na loteria, naquele dia era um sorteio de final de ano, aqueles que é um sorteio acumulado, sabe, de passagem do ano, uma coisa assim. Eu fiz a mesa verde de cura e foram retirados 11 ovoides, que eu não sei qual o nível dos alunos, né? Mas assim, são 11 possibilidades, 11 potenciais sementes de câncer que tinha no corpo daquela pessoa, que já tinha tido câncer há um bom tempo atrás. Se isso não é ganhar na loteria, eu não sei o que é. Então, para mim, foi uma lição de vida fantástica. Assim. Esse cliente ganhou na loteria. Ele teve 11 possibilidades a menos de ter câncer de novo, né? Então, às vezes, é bem o que a Maria Angélica falou. A gente tem que confiar. Em alguma instância, tanto a mesa como as essências, né, quando a gente faz as essências que acompanham a mesa, em alguma instância da integralidade desse ser, o trabalho está sendo feito. Muitas vezes a gente não tem a consciência naquele momento, ou o cliente não tem a consciência. E aí a gente recorre ao nosso dragão guardião, aos nossos mentores e guias, e àqueles também que são do cliente, né? Para que essa pessoa seja orientada e essa percepção, né, a conscientização chegue e a abordagem possa ser feita sempre de uma forma melhor, né? E para que esse trabalho também seja divulgado, né, e multiplicado, porque é assim que
as outras pessoas podem ter acesso e chegam através da experiência daquele primeiro, né? Eu acho que é isso. Tem uma pergunta Ô, da Kátia. Regina. Kátia, antes da pergunta, o cliente número 2 acreditou que ganhou na loteria? Sim, sim, ficou bem assim, como que eu posso dizer, impactado. Ficou bem impactado, assim, perdeu o chão. Mas aí eu acho que veio todo um processo de reflexão posterior e tal, né? Foi bem interessante. Fantástico. Com Eu licença, vou pedir, assim, perdão. deixa eu fazer a minha pergunta. A Maria, quando estavas explanando, eu não sei se eu entendi muito bem o espanhol. Estavas falando que quando a gente vai tirando as cartas, as pedras vão surgindo no caminho ou as pedras vão delineando o caminho e mostrando o que vai aparecer, é isso? Yo lo que quise hacer fue como una imagen Sim. de, cuando hablé al principio, hablé de que la intención es iniciar un camino, ¿sí? Sí. Entonces, cuando nosotros vamos trabajando con el mandala, una carta en cada área, y trabajando con cada área, con cada baby, de alguna manera, es como una alegoría lo que estoy diciendo, nos va mostrando las piedras que pueden aparecer en el camino, a qué tendría que estar atenta, qué esfuerzo interno tengo que hacer, qué limpieza tengo que hacer. De alguna manera, ese mandala está armando y me está dando las pautas para iniciar el camino evolutivo hacia la concreción de esa intención, ¿no? Que recién con el ejemplo segundo de Katia, me flasheaste, Katia, con eso, porque realmente yo creo que también si alguien viene y me dice quiero ganar la lotería, hubiera entrado pánico, y el péndulo me dice que sí, entro más en pánico, pero evidentemente hay muchas maneras de ganar la lotería, ¿sí? Y está en eso. ¿Más o menos quedó claro, Regina? Sí, sí, gracias. ¿Sí? A ver, en cada área nos va dando alguna pista, alguna pauta, alguna ayuda, alguna orientación dentro de esa área sobre la intención, ¿sí? Obviamente, Sí. la intención del cliente de Katia era ganar dinero, pero Mas ele ganhou na loteria naquele dia. ganó salud y ganó vida. Com ¿sí? certeza. Ahí hubo Então, o nosso caminho e as nossas pedras, assim, as cartas vão mostrando o caminho e são como pedras que vão construindo o caminho. E cada uma dessas pedras vai trazendo uma questão, ou vão aparecendo coisas que o consulente precisa olhar para dentro, se autotrabalhar e verificar o que surge, que vai surgindo no caminho dele. Isso. É um processo, né? Sí. ¿Y quiénes son además los que me están, a ver, ahí hay fuerzas espirituales, dragones, estrellas, y no nos olvidemos de los elementales que están caminando a nuestro lado en esa intención. No olviden eso. Entonces, tener en cuenta que después que terminé de hacer el mandala, yo sigo conectada y le puedo pedir ayuda, ¿sí? No les puedo, sí les puedo, transmitir la fuerza que tienen los elementales, ¿sí? Amo profundamente a los gnomos, a los unicornios, a las hadas que aparecen ahí las ven, ahí están. Ella me las regaló Casia. O sea, no es que hice el mandala y se terminó, ya está, me olvidé, tiqui, tiqui, tiqui. No,
eso está vivo, por algo lo guardo, por algo tengo una esencia que me recuerda permanentemente, y al tomarla, eso es importante. Al ponerme la esencia, no es que ya está. No, tengo que recordar la intención, porque lo que hace la esencia es traer la intención y mantenerla presente, y mantener presente el mandala. Entonces, fundamental, ¿no? A ver, tendemos, aún en lo espiritual, y me hago cargo porque me pasa a mí, de entrar a veces en forma automática, ¿sí? O sea, porque ya lo hicimos tantas veces, y bueno, ahí tenemos como regular, es decir, poner conciencia, porque ese mandala sigue actuando, ¿sí? Para algo le pregunté hasta cuándo, si me dice que no tengo que volver a hacer otro mandala, sí tengo que preguntar hasta cuándo guardo esa foto, hasta cuándo guardo y tomo la esencia, ¿sí? Eso lo tengo que hacer. No es que, bueno, no tenés que repetir el mandala, bueno, ya está, lo dejé, ya fue. No, bueno, ¿cuánto tiempo necesito guardar la foto? ¿Cuál es el sentido de guardar esa foto? Que si va trabajando en el plano etérico esa intención, porque ya ahora la intención y el mandala son uno solo, ¿sí? Entonces, no entremos en automático. Esto se lo digo a ustedes, me lo digo a mí. Porque si hay un día que sentimos que no estamos, que no podemos conectarnos bien, bueno, veamos si podemos hacer el mandala y tratemos de poner la intención, si no, hagámoslo más tarde o hagámoslo mañana, ¿sí? Pero pongamos conciencia, eso es fundamental. Yo empiezo a hablar y no paro, perdonen. No sé si hay alguna otra pregunta, si querés agregar algo más, Katia, lo que ustedes quieran. Eu lembrei de um cliente que ele pediu que fizesse uma mesa, e aí ele hesitou muito na intenção. E ele colocou uma série de coisas, no final ele colocou assim, coloca mais saúde no plano mental. Tá bom, fizemos a mesa para mais saúde no plano mental, e eu testei, eu tenho que ter um retorno dessa mesa. E aí marcamos o retorno. No retorno ele falou, olha, o que eu queria trabalhar mesmo era sexualidade, é que eu não tive coragem de falar. Então, talvez ele tenha precisado realmente dessa cura no plano mental, de todo o sistema de crenças que ele tem com relação à sexualidade, para ter a liberdade, aí sim, de falar, olha, eu quero trabalhar a sexualidade. E isso foi trabalhado no retorno dessa mesa depois de 21 dias. Confianza que lo Sim, que sempre, aparece... sempre. E testa, como diz a Ana, testa. Confianza y testa, y hay una sabiduría que a veces no, muchas veces va más allá de nuestra cabeza, que uno no la entiende, no la comprende, pero confíen porque más tarde o más temprano va a llegar la respuesta de eso. A mesa Burgundi, que é a mesa sistêmica, que faz o trabalho com a família e com a ancestralidade, né? Há pouco tempo eu atendi uma amiga e a mesa enveredou, assim, quando fui atuar com a mãe dessa pessoa, né? Foi muito intuitivo, assim. Trabalhou com a mãe que a gerou, né? E a mãe que a criou. Quando foi trabalhar com essa mãe que a criou, acabou ficando numa das partes da mesa que trabalha questões com a mãe. E era a mãe que a criou. De repente, o cartão, né, a carta que estava ali, direcionou algo me pareceu uma finalização.
porque foi para todas as partes que você possa imaginar dessa mesa para resolver a questão com aquela mulher que a criou, e com a qual ela tinha um monte de problemas muito sérios, né? E uma semana depois, essa mãe de criação faleceu. Foi muito interessante, porque todo o trabalho de reconciliação necessário, e ela estava aqui em São Paulo, e a mãe na Bahia, ela não teria condição do contato com essa mãe, e mesmo assim, a mãe já estava num grau elevado de insanidade mental já, né? Em função da idade avançada e dos problemas que ela já não reconhecia mais ninguém, nada. Mas foi maravilhoso. Uma semana antes a gente pôde acertar tudo, ela conseguiu fazer todo o trabalho, falar tudo que ela precisava falar para a mãe, que a mesa propiciou isso diretamente, e tem um momento que ela pôde se despedir dessa mãe, mesmo a mãe estando viva e tal, mas ela pôde agradecer, honrar a existência dessa mãe, desse pai de criação, que faz parte da finalização da mesa, né? E isso foi essencial para que ela pudesse fazer essa finalização com muita gratidão, com muita harmonização. Inclusive, ela pegou um voo, foi rapidamente para a Bahia, né? E conseguiu entrar em contato com os irmãos de criação, se harmonizar com eles, trabalhar e dar força para todos. Foi uma coisa maravilhosa. Kátia, eu até queria colocar uma situação quando, por exemplo, vamos supor, no começo, quando você deu o exemplo do seu cliente, do ganhar na loteria, você testou e a mesa disse, faz. Então, eu queria reforçar a importância de você sempre testar se tem autorização para fazer esse tema ou não. Às vezes, e colocar exemplos disso, porque, por exemplo, às vezes você testa aquele tema, dá que não tem autorização, você muda 3, 4 palavras, às vezes uma vírgula, né? E dá autorização, porque o sentido muda. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho disso, a gente já está terminando, mas só para reforçar esse ponto da importância de checar a autorização no início da mandala, assim, após fazer a conexão, inclusive. Vocês podem falar sobre isso? Yo creo que no solamente, ampliando un poquito, ¿no? No solamente uno tiene que pedir permiso, que aparte de eso están en todas las apostillas, tiene que pedir permiso para la intención, que al testearla me va a decir si no tiene que pedir permiso para trabajar con ese ser, ¿sí? Y pedir protección, porque a mí una sola vez me pasó, pero me pasó de que con un trabajo a distancia me dijeron que no trabajara, y no me dieron autorización para trabajar con una persona que estaba enferma, ¿no? Entonces me parece que ambas cosas, ¿no? Pedir protección, pedir autorización para trabajar con el cliente, y obviamente al testear la intención, ahí voy a tener también, pero creo que van unidas, ¿no? O sea, ya les digo, a mí una sola vez me pasó, y quedé bastante consternada porque era una persona que estaba muy enferma, pero la testé varias veces y era alguien que estaba con un tema de adicción, ¿no? Y bueno, y ahí uno tiene que entregar y confiar, que por algo es, porque a lo mejor hay una protección o hay algo que la persona tiene que pasar porque le corresponde por misión de vida, o a lo mejor uno no está lo suficientemente capacitado como para poder ayudar a esa persona. Entonces, creo que hay que pedir permiso para trabajar con esa persona y testear si uno puede trabajar esa intención, ¿no? Esos dos lugares. Eu colocaria que, no caso desse cliente, foi um desafio, foi provocativo, né? Não foi uma coisa, eu acho que não é alguma coisa que alguém em sã consciência vai pedir uma mesa para isso, né?
Aí eu falaria, bom, então vamos fazer uma mesa para prosperidade, para abundância, participa do ritual, né? Mas foi uma provocação. E eu acho que a consciência dos dragões comprou a briga, né? Briga, ¿qué significa briga? Comprar briga Beleza. significa você Peleia. aceita a provocação e fala, vamos ver, então, vamos resolver, vou mostrar para você o que tem. É nesse sentido, né, em português, né? Então, eu acho que a provocação foi muito bem respondida com uma lição de vida, né? Agora, existem limites mesmo, né? Porque, principalmente quando são pessoas da família, essas pessoas estão doentes, ou você quer fazer uma interferência em algo mais motivada pelo seu emocional desequilibrado do que pela necessidade ou pela intenção do outro, porque às vezes o outro não quer. E a gente tem que respeitar esse livre-arbítrio, né? A gente sabe o que é melhor, mas se o outro pode não querer. Aí a mesa, a gente vai perguntando, né? E ela vai se colocando ao responder aquilo que a gente pergunta e vai mostrando o que é possível, o que não é possível, aonde nós estamos equivocados enquanto terapeutas, né? Aonde o outro precisa passar por aquilo, porque às vezes a pessoa está doente e está precisando essa semana, mas essa semana não é para fazer, é na outra semana. Porque ele vai ter que passar por mais alguma pedra, tropeçar em mais alguma pedra nesse caminho, para que chegue ao ponto ideal dessa compreensão, dessa consciência que possa, acho que, prover a mudança de estágio, né? Porque senão você não consegue. Me hiciste recordar algo importante. Cuando hacemos una intención por un tema planetario, ya sea por la humanidad, por nuestro país, por el intendente, por el presidente, por las elecciones, ojo, tratar de ser lo mayormente objetivo, no lo que yo quiero, lo que a mí me parece, sino lo que deba ser. En temas planetarios, a ver, lo que nos toca más de cerca son elecciones, por ejemplo. Bueno, la intención no es yo quiero que gane Juancito, ¿sí? La intención es que pueda desarrollarse buenas elecciones y que puedan ganar o alcanzar el poder lo que corresponda para que este país salga adelante. Tener muy, muy en cuenta de no es lo que yo quiero, sino lo que... Esto es difícil, más cuando uno está en temas políticos, es muy difícil. Pero a lo mejor determinada situación, determinado país necesita pasar por X situaciones para poder encontrar su camino, y no soy yo la que la sabe. Entonces, sí pedir por la intención mayor para que las cosas salgan, pero no por lo que me parece a mí que debería ser, ganar, ¿sí? Y está bueno entre mandalas personales, mandalas de clientes, hacer mandalas planetarios, ¿no? Planetarios, que cuando hablo de planetarios hablo de mi ciudad, de mi país, de mi región, o de, por ejemplo, hace 3 días hubo un drama terrible en el Mediterráneo, lo deben de haber leído, hay como 200 muertos, no se sabe, se perdieron, bueno, terrible. Simplemente hacer un mandala con la intención de la liberación de esas almas, de llevar amor, nada más. A ver, ustedes pueden decir, ¿y qué va a ser un mandala mío para eso? Un mandala tuyo, un mandala mío, un mandala del otro, una intención, un rezo.
llega. Acuérdense siempre, siempre que el mundo espiritual de la luz necesita tener permiso y que le pidan las cosas. Entonces, cada tanto, entre mis mandalas y el de mis clientes, poder, o cuando hay alguna noticia, como por ejemplo esta, que uno siente la desesperación no solamente de los que murieron, de las familias, de los que quedaron, bueno, es como poder dar un granito de arena, poder entregar algo y poder pedirle a los dragones ahí. No puedo trabajar demasiado ahí, pero simplemente sí poner la intención y unir ese mandala y guardar la foto por uma intenção planetária. É uma dica. Às vezes, nós precisamos fazer a mandala para a gente, para conseguir fazer uma mandala para alguém ou para alguma situação com a qual a gente não concorda. Também, exato. Sim, sim, sim. Mais uma pergunta Essas da mandalas Regina. Desculpa, Camila, pode falar. Essas mandalas de trabalhos planetários podem ser feitos desde o módulo 1? Qual é a indicação, Maria? A ver, uno puede desde mandar una oración hasta hacer un mandala con la intención de enviar amor, pedirle a los dragones, pedirle a la espiritualidad que mande luz a esas almas, para el bien mayor de todos. Simplemente desplegar el mandala y entregarlo con amor. No, yo creo que en los temas planetarios, obviamente, puede haber menores manejos o pueden salir muchas más cosas, pero profundamente, si yo hago un mandala con una intención profunda de amor, de ayuda, de solidaridad, pidiendo a los dragones lo que yo no puedo hacer. Es mi manera de ayudar en eso, nada más. Simplemente pongo la intención, pongo el mandala, lo activo, lo entrego y le saco una foto, ¿sí? Para que siga trabajando. Es una manera de, desde donde puedo, poder contribuir, no solamente que me duele leer eso en el diario, sino que ese dolor se transforme en algo real y concreto. A ver, si van por la calle y ven a un vagabundo, llámenla a Mother, a Grandfather, llamen a algún dragón para que los ayude, ¿sí? A ver, a veces el simplemente sentirnos apenados, bueno, nos vamos a sentir apenados, pero por lo menos pedimos ayuda arriba para ese ser. Es lo mínimo que podemos hacer. Por lo menos es lo que me parece, va. Cada uno sabe cómo ir moviéndose o lo que ir haciéndolo, ¿no? Camila, na dúvida, a gente faz o que a Ana ensina. Testa. Testa, exacto. Testa, sempre. Testa, testa, testa. Testa si está bien la intención y testa si lo podés hacer. Sim. Gracias, Katia. A intenção aqui era deixar gravado no vídeo mesmo, para quem vir trazer. O grande bordão da Ana, Com né? Acho que há 10 anos eu escuto isso. Testa. Mas Ana, testa. Eu tomei a liberdade, eu acho que a Regina queria fazer uma pergunta. E eu só queria lembrar, quando a Maria falou naquele caso de adição, que não conseguiu permissão para trabalhar, às vezes, até para deixar gravado também, a gente pode testar também a possibilidade da pessoa que está querendo ajudar, trabalhar como vai enfrentar a situação. Trabalha a si próprio em vez de tentar salvar o outro. Que é mais ou menos o que a Kátia disse agora, né, na última fala, que a gente trabalha a si próprio como pode
enfrentar a situação. Obrigada. Tá. Gracias. Eu acho que é por isso que às vezes a gente não pode fazer uma mandala ou não tem autorização para fazer, porque talvez os dragões estejam protegendo a gente de Sim. estar se envolvendo com uma energia que vai dar mais impacto negativo para a gente do que fazer uma benfeitoria para a pessoa, né? Tenho essa sensação, não foi o que me veio de insight, assim. Geralmente, aquilo que a gente enxerga é aquilo que a gente tem condição de percepção, né? Porque algo em ressonância existe. Então, você, ao trabalhar o outro, você também se trabalha, né? Então, muitas vezes, não sei se acontece com vocês, mas você aprende uma essência, chega uma essência nova, os Dragons trazem uma essência nova. Aquela semana, vem 4 pessoas que precisam da essência. Você fala, nossa! Né? Isso porque a gente traz uma ressonância, ou traz uma frequência passível de ser utilizada pelo outro, e quem precisa se aproxima e é atraído, aí sim, por ressonância. 2 frequências, né? Você tem a possibilidade, ele tem a necessidade, e elas se atraem, e você, quando se coloca como terapeuta, você também se abre para aquilo, essa pessoa chega. Muitas vezes, você tem que trabalhar em si, ou já trabalhou em si, e por isso reconhece, algo que a pessoa vem e traz como necessidade, né? E aí, ao trabalhá-lo, você reforça, ou se trabalha também de uma forma bastante grande, né? Ou se percebe muitas vezes. O importante é, ao se perceber durante o trabalho da mesa, você falar, opa, dica para mim, trabalho depois na minha própria mesa e dar continuidade ao trabalho com a menor interferência possível, né? Mas se tem 2 pessoas ali, alguma tem que aprender com a outra, e de coração aberto e com uma boa intenção, com muito amor, a coisa sempre rola e se resolve de uma forma favorável por ser muito bem amparada e orientada pelos dragões e por toda a egrégora, né? Com certeza. Eu fui Estamos fazendo encerrando. anotações aqui. Quer encerrar já? Eu fui fazendo anotações de coisas que a gente precisa sair daqui sem esquecer. Eu vou dar uma compartilhada aqui. Se vocês querem adicionar, né? Ah, muito Então, legal. ter o papelzinho escrito, né? Lembrar, ter ele ali do ladinho para ver quando dá uma fugida do tema que está acontecendo, testar se é para o bem maior, se aquela intenção está ajudando a trazer o céu na terra, né? Se a gente tem autorização para realizar a intenção, testar cada palavra do texto, precisa tirar alguma palavra, precisa adicionar alguma palavra para fazer um trabalho mais legal, mais maravilhoso, mais tudo de bom. Isso eu fui anotando enquanto a Maria foi falando, né? A intenção tem que trazer uma frase positiva e expressando positividade. Então, ao invés de, eu quero fazer uma mandala para evitar o caos, qual é o contrário disso, né? Trazer a harmonia, né? A intenção da consulta traz o objetivo do consulente na vida dele, sim ou não, né? É isso mesmo que ele quer, que ele precisa trabalhar. Não pode ter um impacto negativo para o outro, né? Então, eu quero muito ganhar na loteria, mas o que vai trazer para o outro de negativo, né? O que vai ter de impacto no outro de negativo? E talvez a da loteria não tenha sido melhor a fala agora, né? Mas foi o que veio. Fazer anotações no decorrer do trabalho, testar se precisa repetir a intenção, e aí comparar as 2 rodadas, né? Se tem essência para fortalecer esse trabalho da mesa, quais são, quanto tempo tem que usar, onde que é para borrifar, né? No pulso, no coração, ao redor da cabeça. Ahí, perdón, Camila, yo ahí le agregaría que hay que tener presente la intención cuando utilizo la esencia. Isso, vamos colocar ali.
porque fundamentalmente ese es el trabajo que hace la esencia, actualizar el mandala y la intención. Enquanto você escreve, Camila, queria Sim. lembrar de uma dica: escrever a lápis, por causa do grafite. Eu faço isso, isso mesmo. Você pode, Que foi, Raquel? se a Kátia pode falar um pouco mais sobre o grafite, a importância. Então, na verdade, eu não tenho um conhecimento amplo do porquê do grafite. O que me foi falado, né, como dica sempre, é que o grafite tem a ver com o metal e com a capacidade de você poder trazer uma força maior ou uma frequência para direcionar melhor o trabalho. Mas, assim, eu uso isso há bastante tempo e tudo de radiônica que eu vi faz a mesma indicação da utilização do grafite sempre, né? Você escrever no papel e ter isso como... esqueci a palavra. Ai, esqueci. Acho que eu não vou lembrar, não. Mas é para poder trazer e concentrar uma energia maior a partir da própria constituição química mesmo, né? Estrutural do grafite. Aí, se alguém tiver uma indicação melhor, uma resposta melhor para isso, é o máximo que eu sei. Não, Eu muito sei. obrigada por compartilhar. Eu sempre ouvi isso também, Kátia, e talvez seja porque com água, uma caneta de tinta borra e o grafite não ia borrar com água, mas eu sempre ouvi também que essa explicação em radiônica, geobiologia, que se escreve as intenções a lápis. Então, Totalmente nuevo para mí, agradecida. Siempre uno aprende algo. Que delícia. se pode marcar um encontro para falar um pouco de radiônica, né, especificamente, Ai, para legal. ter essas explicações, e aí chamar alguém, não no meu caso. Eu venho para aprender, juro, mas trazer alguém que pudesse falar especificamente dessas questões da radiônica, de o porquê o pêndulo, por que ele se movimenta sozinho, por que o pêndulo segue os fluxos que estão sendo traçados, ele demonstra o que está acontecendo. Toda essa parte é muito interessante, os tipos de pêndulo, talvez, né? O pêndulo que... Testemunho é a palavra que eu queria falar. O pêndulo que você pode colocar o testemunho dentro. E aí, assim, o grafite serviria para trazer um reforço para o testemunho colocado, para ancorar, digamos assim, a força necessária no papel. Mas acho que seria um bom tema para a gente estudar junto. Sí, Vamos me lá. gusta. Adorei. Que mais a gente tem que lembrar para sempre dos membros da egrégora, né? As fadas, os centauros, os elfos. Eu acho que quando a gente diz com muita alegria, é essa festa, né, que eles trazem, porque eles estão nos ajudando e com toda a facerice deles está aqui ao redor, nos ajudando na mandala. E fazer a foto da mandala, até quando tem que olhar, sempre que olhar, visualizar a intenção realizada, né? Uhum. A intenção acontecendo. Tem algo mais que a gente precisa lembrar para sempre aqui? No. Nessa aula? Com relação à intenção, sempre ao fotografar, eu coloco o papel com a intenção em cima da mandala para que a pessoa lembre qual é a intenção. Mesmo que ela bata o olho inconscientemente, aquilo já vai como informação. Porque eu também proponho que ela coloque a foto como fundo de tela do celular, do computador, ou que ela imprima e coloque em algum lugar no qual ela olhe para o qual ela olhe com frequência, né? Então, Y aí la ela, fecha, mesmo la batendo fecha también. o olho, já está a intenção ali e ela lembra, né? Perfeito. La intención y la fecha. Com a data, isso mesmo. Sim, sim, sim. Delícia! Amei!
Gente, acho que a gente já pode seguir para o finalzinho e a gente vai encerrar como a gente sempre encerra. Con todo nuestro agradecimiento, con todo nuestro respeto, con todo nuestro amor y siempre, siempre, siempre con mucha, mucha, mucha alegría. Un placer inmenso. Ah, da mesma Gratidão. forma, uma delícia. Um Obrigada. ótimo dia, um excelente final de semana para todos e muito obrigada pela presença. Obrigada, gente. Beijão. Beijão. Chao.